nós temos um único livro, o Evangelho como a primeira parte, Atos dos Apóstolos como a segunda parte. E estas, portanto, se relacionam numa obra comum, numa obra única. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Esta parte até o versículo 6 é aquilo que nós conhecemos como o prólogo do livro dos Atos dos Apóstolos. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é justamente que esses versículos foram inseridos quando Atos foi dividido do Evangelho de Lucas. E aí, olha só como é que está escrito aqui. Fiz meu primeiro relato. Que primeiro relato é esse, pessoal? O primeiro relato é o texto dos evangelhos. Ó Teófilo. Teófilo é aquele para o qual o texto está sendo endereçado a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado as instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. E aí o texto vai continuar até o versículo 5. O que está em jogo aqui que é muito interessante? O texto de Lucas, último capítulo de Lucas, nós temos aqui o versículo 50 do capítulo 24 de Lucas. Esta parte, ela foi inserida posteriormente quando a obra foi dividida. E é muito interessante perceber isso, por quê? Porque nós sabemos que o texto terminava justamente no versículo 49, que se liga perfeitamente ao texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu vou ler o final do texto de Lucas e vou ler a continuidade aqui em Atos dos Apóstolos. Final de Lucas. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Está vendo? Essa parte é a inserção posterior. Se você voltar no versículo 49, você tem assim, ó: eis que enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Estando, pois, reunidos, está vendo? O texto já dá continuidade aqui. Então você tem a quebra, porque essa parte foi inserida quando o texto de Atos foi dividido e aí a obra lucana ficou, portanto, dividida. Lucas e Atos formavam uma unidade literária e ainda formam essa unidade literária, tá bom? Só que dentro do cânon bíblico, a sequência do Novo Testamento não favoreceu isso, porque a gente tem primeiro Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos dos Apóstolos. Então, a continuidade, no caso da obra lucana, é intermeada pelo Evangelho de João. E isso quebra um pouco a lógica. A obra lucana, que une Lucas e Atos dos Apóstolos, tem uma estrutura muito parecida, uma estrutura muito próxima. Vamos dar uma olhada, ó. Lucas começa com uma introdução direcionada a Teófilo, assim como começa o livro de Atos dos Apóstolos. Aí, olha que dado interessante. O texto de Lucas traz os dois anúncios do anjo Gabriel, um a Zacarias e outro a Maria. Quando nós olhamos o texto de Atos dos Apóstolos, também terá no seu início dois anjos que vão anunciar algo. Quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos estão olhando para o alto e eles
vão ouvir os anjos falando para eles: olha só, não fiquem aí parados olhando para o alto, tá? O Espírito de Deus vai descer sobre vocês. E o mesmo Senhor que subiu, ele vai voltar. Aqui nós temos essa estrutura. Tanto Lucas quanto Atos têm esses anúncios dos anjos. Há continuidade, porque o texto de Lucas tem o seu início narrando os eventos que acontecem em Jerusalém. Atos dos Apóstolos também começa a sua narrativa justamente com a cidade de Jerusalém. Aí você olha para o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, você tem lá, olha só que interessante, o nascimento de Jesus por obra do Espírito Santo. E aí em Atos, nós temos o paralelo, o nascimento da igreja por obra do Espírito Santo. E aí, em Lucas, há um movimento de Jesus que vai desde a Galileia até Jerusalém, e depois o texto de Atos parte de Jerusalém e vai até os confins da terra.